E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para não precisar te xingar. Kaiser, que é a palavra para monarca alemã, é César. Czar, ou Tsar, que é a palavra russa, é César. Carlos Magno, depois, todos os caras falavam imperador romano. Ou seja, todo mundo, o nome é César. Os caras mudavam. Augusto, que é o sucessor dele, bota o nome dele de César Augusto. O cara, César virou sinônimo. E acho que muita gente não para se tocar porque que César foi tão fera, né, nisso. Um dos grandes episódios da vida dele é o seguinte. Depois que ele ganha a Guerra Civil, e ele ganha uma Guerra Civil, ele atravessa o Rubicão, ele tem a coragem de pegar o exército e falar, cara, acabou a palhaçada, agora alguém vai mandar aqui. Não podia entrar com tropa em Roma. O Rubicão é um rio que tem na região que era um limite. Além dali, você não entrava com tropas. E aí, quando ele passou, ele falou uma frase que foi marcada para a história, que é Alia jacta est, a sorte está lançada, entendeu? Porque dali não tinha mais volta. Sim. Ele deu o passo. Quando ele dá o passo, ele ganha a Guerra Civil, ele vai derrotar Pompeu, que é o adversário dele. Ele tem uma baú com as cartas de todos os adversários. Em Roma, quando você pegava as cartas dos seus adversários, você fazia uma coisa chamada prescrição. Prescrição é um negócio que tem até no nosso direito atual. O que é prescrição? Você rouba todos os bens deles, você mata as pessoas ligadas a tudo isso e você distribui os bens deles para os seus amigos. Era uma prática comum. É tipo quando você pega lá, você ganha no banco imobiliário, né? É tipo isso. O banco imobiliário, aliás, é uma antítese. Eu adoro porque ele é o oposto do nosso negócio, porque o banco imobiliário ou você vira milionário ou você vira filósofo, se você perder, né? Então é maravilhoso, porque exatamente o trabalho que eu faço é para você ter os dois finais ao mesmo tempo do banco imobiliário, mas quando você fracassa, você vira filósofo. Então, muito curioso. Mas o baú tem a carta, então ele pode fazer prescrição. Sulla, que foi um ditador romano antes do César, fez isso. Inclusive, Sulla destruiu Atenas. Atenas originária foi destruída. Se você pegar lá a Bíblia, as cartas de São Paulo são para os coríntios. Por que Coríntios? Os romanos destruíram Atenas e construíram uma nova capital na Grécia, que é Corinto. Ou reformaram lá. Então, na verdade, a capital da Grécia na época da Bíblia, a Bíblia, aliás, o Novo Testamento é escrito em grego. Por quê? Porque Alexandre passou a cultura grega para todo o Oriente. Então, a língua erudita era o grego. Então, Corinto era a capital ali e tal. Sulla destruiu. Sulla fazia prescrição, matava todo mundo. Foi adversário do César, inclusive perseguiu a família do César. Contra Mário, né? Contra o Mário, que era o aliado do César. Então, você podia fazer prescrição. César pega a baú, todos os caras grandes dele em volta, e fala, cara, agora chegou a hora. Agora vem a hora da vingança. Ele joga azeite de oliva em cima e ele bota fogo. Queima todas as cartas. E aí você fala, cara, ele queimou as cartas dos adversários, ele não sabe quem são os inimigos. César vira pros caras em volta e fala, eles não são nossos inimigos. Como assim não são nossos inimigos? Eles são nossos adversários. Fala, nós ganhamos. Só tem uma Roma. O símbolo em Roma é o Senado e o povo de Roma. Não tem mais divisão social, não tem mais uma briga. Unificou tudo. Não tem mais... Agora, o ponto todo, e isso é o imaginário do Alexandre, ele está pegando disso, é unidade. Unidade, na verdade, é o princípio do líder maduro. Ele pacifica as coisas. Por isso que novamente, paralelo da empresa, você tem microdivisões e brigas internas, divisão de delegação de funções, maravilhoso. Agora, o bom líder é um pacificador, é um unificador. Quando César unifica o Império Romano, o que eles fazem os senadores em troca, em agradecimento ao perdão? Esfaqueiam ele. Nos Idos de Março, César é esfaqueado. A peça do Shakespeare deixou imortal a história de Tetu Brutus, que era um dos filhos adotivos dele. Tá lá no negócio, não falou provavelmente a história de Tetu Brutus, é coisa da peça do Shakespeare, mas não obstante é uma baita peça e não obstante o Brutus estava lá. Por que eles matam ele todo mundo? Que é um assassinato coletivo, para falar que ninguém é o culpado individual. Todo mundo matou ele junto. A gente assistiu em um seriado isso, né? Essa cena, né, amor? Não. Não é, não? Eu não me lembro, mas eu falei essa cena para você quando eu li Plutarco. É verdade. Plutarco, ele tem uma coleção então eu muito imaginei na minha interessante cabeça. chamada Vidas Comparadas, onde Plutarco era um historiador de origem grega, mas que vivia em Roma. E Roma era a potência da época. E ele sempre comparava... Na verdade, não era bem uma comparação. Ele escrevia vidas paralelas. E na que eu li, ele tem uma coleção grande sobre isso, mas era Alexandre e César. Até porque, como você disse, Guilherme, o César se comparava constantemente com o Alexandre. Sim. E quando ele fez essa comparação que você falou, nossa, Alexandre era o cara, eu sou um bosta, né? Ele era um governador de província. Ele falou, nossa, eu sou um mero governador de província. Mas logo no começo do Vidas Comparadas, na parte de César, eles falam sobre essa questão do atentado contra ele.
que tinha um cara chamado Artemidoro, que ficou sabendo do complô, ele ia entregar para César um bilhete. Ele entregou enquanto ele ia até o Senado, e os senadores deram um jeito de ser num período em que o Marco Antônio não estivesse junto com César, porque ele era um general romano, amigo de César, de carreira, de batalha, né? Que ele era muito forte fisicamente. Era tido como um touro. E ele entregou na mão do César o bilhete. Aí ele completa assim, mas já naquela época, os homens ocupados não tinham tempo de ler os papéis importantes. Na verdade, não foi Plutarco, tá no prefácio do livro, agora eu lembrei. E ele tava com o papel na mão falando que ele ia ser morto. E ele entrou no Senado. E aí o Plutarco fala, né? O Plutarco não viu o incidente, mas diz que o César era um guerreiro. Ele participou de várias batalhas também, várias vezes ia à frente. E enquanto estavam apunhalando ele, ele estava reagindo. Quando o Brutus apunhalou ele viu o Brutus, ele parou de reagir. Quem que era o Brutus? Brutus era o filho adotivo dele. Ah, amor, a gente assistiu sim essa cena em um daqueles seriados ruins que você faz eu assistir, que conta a história. Assistimos, é verdade, assistimos Tá sim. vendo? Eu obrigo ela a ver certas coisas comigo. Pra te formar, boludinho. Mas veja, eu lembro de Você tudo. lembra, você Eu lembra. lembro do César e tudo mais.